Então, queridos, aqui agora nós vamos receber aqui e começar a estudar aqui agora a parte 2 assim, a igreja glorificada, né? Do capítulo 5. No capítulo 4 nós estudamos sobre o arrebatamento da igreja. Agora nós vamos estudar aqui do capítulo 5 sobre a glorificação da igreja, a igreja glorificada, né? Então, nesse momento, nesse capítulo, nós vamos ver aqui as prerrogativas de Cristo, né? Com a sua investidura para assumir o governo na terra, né? Então, Jesus, ele imediatamente, né? Logo em seguida que terminasse ali os 7 anos, né, da grande tribulação, o que vai acontecer? O Senhor vai pegar e imediatamente ele já vai descer com a sua igreja, né? Que diz a palavra do Senhor que é a Jerusalém divina descida desde o alto dos céus, né? Sobre a terra ficará suspensa nos ares, né? E ali dali o Senhor Jesus vai comandar todo o seu exército de anjos e principalmente nessa época aí a igreja do Senhor, aquilo que está escrito lá que você será escolhido para ser rei e sacerdote do Deus Altíssimo, você vai ter um grande trabalho para Deus, e a Bíblia diz, vós me sereis velozes testemunhas, né? Ali imediatamente o Senhor está aqui, vai lá em São Paulo, lá está lugar assim, assim, na cidade tal, fala assim, assim, para aquela autoridade lá, porque é assim que será feito, tá? A Bíblia diz assim que a parábola do servo fiel lá, dos talentos, né? Aquela parábola é a que mais retrata, né, a respeito da missão da igreja aqui na terra. Aí está, servo bom e fiel, sobre o povo fosse fiel, sobre muito te colocarei. Entra e domina sobre 10 cidades. Depois entra e domina sobre 5 cidades, e assim sucessivamente, né? Então, esses trechos da palavra de Deus que está aí as pessoas acham que é tudo fantasia, né? É tudo coisa que não vai acontecer. Vai acontecer sim, meu querido. Só aguarda só um pouquinho só mais, um pouquinho mais de paciência e você verá quando isso acontecer, né? Então, no capítulo 4, né, é prestada adoração a Deus, né, como Criador de todas as coisas. Enquanto que no capítulo 5, toda adoração é prestada a Cristo, né, como Redentor, como aquele que veio para fazer a obra redentora das pessoas aqui na Terra. Né? Os 24 anciões, e quanto aos seres viventes, adorarem a criatura que está no céu sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo que nele há. Estava dizendo, né? Lá em Apocalipse 13, né? A igreja estará neste culto universal. Aqui que se dará o culto universal lá no céu, em que todas as criaturas que ali estarão presentes diante do Senhor, né? Aquele dia estará prestando um culto no céu. Aqui os anjos, né? Enfim, todas as criaturas que estarão ali na presença do Senhor, né? Estará nesse culto universal, cujo tema do cântico de adoração é a redenção e efetuação por Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, né? Então nós vemos aqui agora o livro selado, né? Apocalipse capítulo 5, versículo 1 diz assim: o selo fala de posse, garantia, proteção, segurança, né? Certeza, autenticação e inviabilidade, né? 7 selos fala de plenitude, é, da certeza do conteúdo do livro, né? Que terá o seu fiel cumprimento, né? Esse livro não é outro senão o livro dos juízes das nações. Um livro com mencionado aqui na visão de João, nada até a ver, né, com os nossos livros modernos. Trata-se de um rolo de pergaminho, né? Então, quando chegar aqui, que fosse abrir esse livro aqui, isso é um livro que está sendo, que Jesus vai abrir, é um livro totalmente diferente, não é a Bíblia, não é esse ensinamento dessa Bíblia, desse rolo daqui, dos profetas, de Jeremias, tá? Não, é um rolo especial, um rolo que está ali selado, né, diante do Cordeiro, né, que ele é o único, que é o digno, né, foi achado digno no céu e na terra, porque no momento em que o anjo, né, que João está vendo aquilo lá, que ninguém foi achado no céu, houve aquele silêncio de meia hora, porque ninguém tinha sido achado digno, nem no céu, nem na terra, nem embaixo, nenhum lugar.
para abrir aquele selo, abrir aquele livro, né? E o ancião gritou, o anjo gritou para ele, não tema e não chore. João disse que estava chorando ali, porque ele via que não tinha ninguém. Ele, não chores, porque eis aqui o cordeiro, né? Que foi morto, né? E adquiriu o direito com o seu sangue, né? De abrir, ele derramou o seu sangue, então ele, a partir de sua própria vida, da sua vida, ele terá o direito de abrir esse livro, né? E desatar os seus 7 selos, né? Louvado a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui, vamos por assim que, por exemplo, por que o selo? O selo está relacionado antigamente, diz que lá em Israel, né, quando o pessoal, os filhos de Israel compravam uma propriedade, aí era feito, lavrado uma escritura. E nessa escritura vinha uma cópia, né, aberta, e era dado para o proprietário e para o vendedor ali ficava com aquela cópia. Mas existia uma cópia selada que ficava exclusivamente com o proprietário. Porque amanhã ou depois, se tivesse que fazer algum tipo de questionamento, algum tipo de coisa ali, somente o dono daquela propriedade, somente ele que possuía, né, aquele livro, aquele selo, aquela escritura, né, aquele que estava, aquela escritura em sua mão, só ele que tinha autoridade para abrir esse selo e mostrar, falar e comprovar aqui. A propriedade é minha. E foi assim que Jesus fez. Então, ele, como o Cordeiro de Deus, foi o único capaz de abrir, né, o livro do Cordeiro, né? Então, nós vemos aqui que ele, no momento em que ele abre o Cordeiro, ele venceu, né? Então, assim, Jesus já venceu para sempre, e assim nós, como ele, somos mais do que vencedores, né? Pela fé nele. Né? Então, o Senhor Jesus Cristo já venceu por nós somos mais do que vencedores por a fé nele. A partir do momento que você ter fé com ele, você estará com ele, né? Os 7 Espíritos de Deus, né? Mais uma vez temos aqui um símbolo, né? Como também o Cordeiro visto por João, neste mesmo versículo, né? 7 Espíritos fala da plenitude de Deus, né? Nós sabemos que 7 Espíritos não é o mesmo Espírito Santo, né? O Espírito Santo é um só, né? Não é 7, né? Isso aqui são o Espírito de Deus, né? A oração dos santos, né? Que são preservadas lá no momento que você está orando, por exemplo, você não precisa se preocupar, você está orando e de repente sua oração não está sendo atendida, não pode ficar que ela não é jogada fora não, diz a palavra de Deus que elas são guardadas dentro de um recipiente aí, dentro de uma taça, né? Com a oração dos santos, né? Para que no momento certo ela seja derramada, né? Sobre a terra, né? Então você precisa ficar tranquilo que tudo aquilo que você faz aqui na terra está sendo registrado dentro do céu e você verá um dia isso acontecendo em sua vida. Se você não vê agora, você verá na glória junto com Cristo, amém? Louvado seja Deus. Então nós vemos aqui, né, que os 4 seres viventes que já falamos aqui, né, não são anjos, né, e são simplesmente a representação lá do Antigo Testamento, dos filhos de Jacó, e também aqui do Novo Testamento, né, dos 12 discípulos do Cordeiro, né, e toda a criatura que há no céu, há formas de criaturas, né, no céu, e fora deles, por exemplo, nas profundezas do mar, que não conhecemos, né? Mas elas existem. Lá no mar existem algumas criações aí, algumas criaturas debaixo da terra que você nunca imaginou que você veria que existe, mas tem. A palavra de Deus nos fala isso. Então, certamente no evento do capítulo 5, cumprir-se-á, né? Conosco já com Cristo. As palavras de Tessalonicenses, segundo Tessalonicenses 1:10, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi criado entre os vossos e nossos testemunhos. Louvado seja Deus, né? Então, nós vemos aqui mais uma vez, né, mais um trecho da palavra de Deus que está endereçado a isso aqui. Eu vou interromper mais uma vez esse trecho aqui, não quero me deter muito, porque ainda tem muitas coisas para falar,
Então depois aí a gente continuaria.